Vamos lá. Vamos. Verdade, viu, João? A pausa pro cafezinho é a melhor, né, não? Eu costumo dizer que é na pausa do café que a gente troca muita ideia, sabia? Às vezes boas ideias surgem dessa partezinha do relax, da pausa do café. Ah, já já a gente tá de volta. Vamos torcer aí para que os dados melhorem, né? Deixa eu pegar aqui meu apontador. Às vezes é só ideia errada. Mas às vezes até a ideia errada é o que faz a gente relaxar para poder fluir. Eu acho que quando a história está divertida é quando flui as ideias, né não? É verdade, Fabiana. É verdade, verdade. Olha só, eu estava contando a vocês que boa parte das substâncias naturais é que dão origem aos medicamentos que nós utilizamos. Vocês vão perguntar, puxa, professor, os medicamentos que são usados em hospital, medicamentos alopáticos, boa parte deles vem de plantas? Sim. Boa parte eles vêm de plantas e são modificados para produzir os medicamentos semissintéticos. A gente vai chegar a ver todos esses conceitozinhos, mas por que que isso é importante? Para que a gente comece a desconstruir duas ideias que são extremos opostos. Primeiro é que medicamentos à base de plantas, os fitoterápicos, eles não servem de nada e que não são seguros. É o que muita gente pensa. Só que a gente vai ver que isso é uma grande desinformação. E da mesma forma, o extremo oposto, de dizer que medicamentos que são feitos à base de plantas não faz mal porque é natural. A gente vai ver que todo medicamento ele tem as duas verdades, viu? Tudo vai depender da dose. Então, mesmo sendo um medicamento à base de plantas, ele pode matar, certo? O que varia entre o veneno e o medicamento remédio é a dose, certo? Então, esses medicamentos que são feitos a partir de plantas, eles começam a sofrer modificações em laboratório e eles vão ter outros nomes, dentre eles os derivados de plantas podem ser chamados de, por exemplo, fitofármacos, tá? Mas eu vou destrinchar com vocês esses conceitos. Bem, então todo esse comércio aí foi importante para trazer novas rotas comerciais. É tudo que vocês colocaram lá na pesquisa que eu vi que vocês escreveram muito bem, viu? E além dessas novas rotas comerciais, começou também um interesse pelas propriedades farmacológicas dessas plantas, e é isso que eu quero que vocês observem, que elas tiveram um intuito inicialmente alimentar, mas não só isso, mas também a parte terapêutica que envolvia essas plantas fizeram bastante, teve um peso social muito grande. E aí, eu prometi que eu ia falar hoje, viu, João, que eu deixei o gancho da aula passada para falar sobre Asclépios. E aí foi o que a gente viu aula passada, o Centro de Saúde de Asclépios, que tinha aí como o deus Sol, né, o grande, o grande deus que era adorado nesse centro de saúde, que era o deus Apolo, né? E aí eu vou contar para vocês brevemente, viu, João? Eu acho que você deve ter até mais propriedade que eu, você que é um admirador aí de mitologia grega. E aí fica a dica para quem quiser pesquisar, mas eu vou falar porque tem tudo a ver com a área de saúde, certo? O deus Apolo, ele era conhecido como deus solar porque ele trazia o sol como a simbologia, né, desse deus. Eles acreditavam já nessa época, viu, gente, dos gregos e romanos, que o sol estava relacionado à saúde. Por isso que o deus Apolo também era conhecido como deus da saúde. Ele teve aí do seu relacionamento com a ninfa Coronis, o fruto desse relacionamento teve todo um desenrolar, mas foi o Asclépios.
ou Esculápio, dependendo da tradução, que ele foi, no desenrolar dessa história, ele foi retirado lá do ventre dessa ninfa, Coronis, e foi dado para criar aí pelo centauro. O centauro, que é essa figurinha aí mitológica, que é metade cavalo e metade ser humano, mas que são muito conhecidos, principalmente por serem da guerra, né, lá com arco e flecha, são conhecidos por serem criaturas mitológicas muito envolvidas com guerra, mas esse centauro, que tem esse nomezinho aqui, ó, Quiron, ou Quirion, tem algumas indústrias farmacêuticas que têm até esse nome em homenagem à história que tem por trás do centauro. Ele ensinou tudo sobre plantas, tá vendo aqui as plantinhas? Ele carregando aqui um galho de árvore. Ele ensinou, ele tinha um conhecimento das plantas, para que serviam, como deviam ser preparadas, e ele ensinou tudo para Asclépios. E Asclépios cresceu com esse conhecimento, ele era filho de um deus, né? Portanto um semideus, e aí passou a ser adorado então Asclépios como sendo aquele que tinha o poder de, com sua mão direita. Deixa eu ver que está dando microfone. Acho que é o áudio de alguém. A mão direita dele é a pessoa a saúde, enquanto que com a mão esquerda ele deixava a pessoa na doença. Acho que era o teu, Cristiane. Tirei o teu som, tá bom? Bem, a figurinha do Asclépios, essa aqui que vocês conhecem, acho que alguém já deve ter visto em algum momento da vida. Opa! Essa imagenzinha aqui dessa estátua. Alguém já chegou a ver? Vocês conhecem a figurinha aqui do Asclépios? Esse Asclépios aqui, ele é conhecido, o caduceu, que é esse outro que está aqui do lado, né, gente? Mas o Asclépios, ele é conhecido por ser essa figura mitológica desse homem aí, que ele tem o cajado, envolto no cajado tem a serpente. E aí vocês vão ver em muito curso de saúde, tá lá essa estátua aí, grega, greco-romana. Ah, entendi, Cris. Estou vendo agora aqui que tua internet caiu e voltou. Sem problema, meu anjo. Essa figura mítica que ele traz o cajado com a serpente, que foi daí que veio a origem do símbolo da saúde, o símbolo do caduceu, que agora está tão disseminado, né? O pessoal fazendo as homenagens aí aos profissionais de saúde, colocando o símbolo do caduceu para prestar essa homenagem. Todos nós carregamos este símbolo como referência, afinal de contas, todos nós somos profissionais de saúde, e ele tem uma simbologia interessante, uma vez que ele traz que o caduceu é o de Hermes, exatamente, mas eles têm em comum a referência da simbologia das figuras que é o cajado e a serpente, né? O cajado, que ele traz a ideia do empoderamento, o cetro do poder, né? Enquanto que as serpentes que são envoltas no caduceu, elas têm a Percy Jackson, né? A serpente, ela traz a informação da sabedoria. A serpente, ela é um animal que é muito conhecido na mitologia por ser astuto e também traz a questão do veneno, né? Então, a partir do veneno é possível produzir os medicamentos. Já se sabia que o veneno e o medicamento, eles estavam muito relacionados à dose. E a questão do caduceu ter as asinhas, né, do Hermes, está relacionada para a nossa área de saúde, que a informação sobre os medicamentos ou venenos, né, que estejam relacionados, elas precisam ser levadas a quem delas necessitem. Então, uma das grandes funções da saúde
é a orientação e a informação. Que o símbolo do caduceu ele representa com toda essa simbologia, certo? Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente vê o símbolo, não se identifica, acha que é só da medicina, não entende que tem uma história por trás e que nós estamos envolvidos nessa história, né? Edilane. Edilane, eu posso compartilhar aquilo que você escreveu para mim? É, Edilane colocou que viu aqui uma deusa chamada Íris, né? A deusa da prevenção, prevenção das doenças. É, eu vou chegar. Às vezes a gente tem o mesmo Deus, né? A mesma simbologia, às vezes com outro nome, Júpiter, Ares, Marte, Íris, né? Vai depender de que população tá falando, mas do ponto de vista da população greco-romana, a gente tem essa deusa aí que eu ia dizer para vocês, que a gente até comentou na aula passada, que João falou que lembrava da Panaceia, e daí não lembrava da outra. E a outra deusa é a Ígia, ou Igeia, né? Que é uma das filhas de Asclépio, que ela traz a serpente e traz essa taça, né? Ou esse pratinho aí na mão. Que aí a serpente envolta na taça, essa deusa ficou muito conhecida por ser a deusa da prevenção da doença. E a gente vai ver que com essa prevenção acabou surgindo também a simbologia por trás dessa prevenção. Deixa eu ver o que é que o João está falando. Porque também tem muitas fontes, cada fonte de origem diferente. Verdade, viu, João? Mas isso não torna a história menos interessante. Eu sou fascinado pelas histórias aí da mitologia grega. Entendam que a história da mitologia grega ela era utilizada para embasar a fé que as pessoas tinham. Então, a religiosidade politeísta estava envolvida com essas histórias, né? Sem fazer juízo de ser certo ou errado, mas elas eram utilizadas para justificar e exemplificar é, reações, relações, né, sociais, era muito forte isso. E a IGEA, ou IGEA, estava relacionada aí com a prevenção da doença, não sei se vocês conseguem ver, mas essa taça envolta na serpente, ela relacionava duas coisas. Um, que a serpente, vocês já entendem, que a serpente está relacionada com poder, com a sapiência, né, que a serpente traz, e com o veneno. E a taça com esse veneno está justamente relacionada a como manipular essas substâncias para conseguir a dose correta. Então, esse símbolo hoje é utilizado pela farmácia como sendo também uma das formas de prevenção de doenças, o uso correto de medicamentos, que não é só da farmácia, isso é meta global, aí vocês já devem ter visto, não sei se foi com a Lê ou se foi com outra professora, meta 3, né? Está relacionado a tudo isso. Então, olha como o contexto histórico traz lá de trás a nossa, com todas elas, né? Não tem jeito da gente falar de área de saúde e não falar de meta internacional de segurança do paciente. E está diretamente ligado com a história. Essa galerinha aí, greco-romana, eles já pensavam nessa forma de conseguir trazer a segurança do paciente, mas tinha toda uma simbologia por trás. Então, promessa paga, viu, João? Ele disse que podia me cobrar, precisou nem me cobrar, tá vendo aí? Botei aí no slide para a gente discutir, que ficou aí o gancho da aula passada para poder comentar com vocês hoje. Não estou devendo mais nada, ainda, né? Ainda, não estou devendo mais nada. Bem, então, gente, a saúde na antiguidade, vocês conseguem ver que ela estava muito focada com a religiosidade. E é interessante que vocês vão ver que tem muitos procedimentos antigos que eram datados dessa época, estavam muito relacionados com poções, com encantamentos, com purificação.
expulsão de demônios, porque religião e saúde estava junto e misturado ainda, né? Então, a gente começa a ver que com o passar do tempo e com essa visão da prevenção, poxa, se eu tô adorando algum Deus que ele pode prever a, a, como que eu posso me prevenir da doença, então era mais interessante a gente utilizar um símbolo, e aí tem de diversas religiões, tá, gente? Não estou falando do mérito religioso, mas essa simbologia, ela tinha uma função na saúde que era a concepção da prevenção do adoecimento. Então isso fez com que a população começasse a ver a doença não só como uma forma de ser tratada, mas também uma forma de ser prevenida. E aí a gente tem os amuletos e os símbolos que estão por trás disso daí, certo? Bem, se a gente for traçar uma linha do tempo dos primeiros hospitais até hoje, a gente vai ver que eles passaram tanto dos primeiros hospitais militares, lá na Roma Antiga. Oi, Fabiana. Oi, Fabiana. Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Nesse slide anterior. Tá, deixa eu voltar aqui. Certo. No caso, essa saúde aí, as doenças eram ligadas à espiritualidade de cada um, é isso? Também. Eram doenças na alma que transmitiam no corpo. Sim. Era considerado dessa forma, né? Também. Eles acreditavam, viu, Fabiana? Eu vou chegar mais aí na frente, eu vou chegar nesse conceito, mas eles acreditavam que o ser humano ele era composto, feito cebola, de diferentes camadas. Então, existe uma camada física, uma outra camada emocional, uma outra camada mental e uma camada energética. A essa camada energética, eles atribuíam isso à espiritualidade. E eles acreditavam sim que a espiritualidade estava diretamente ligada à saúde. Então é por isso que eles começaram também a prever a utilização da espiritualidade na prevenção. Isso foi se a gente for falar historicamente, foi um dos perfis por onde a saúde, o conceito de saúde e doença se desenvolveu. Então o que a gente está estudando hoje é o desenvolvimento da relação saúde e doença, que é a base da nossa profissão, né? O professor, porque quando eu era pequena, aí tinha uma questão de quando você estava se sentindo fraca, o pessoal mandava rezar, benzer, não era? Uma rezadeira. Sim, Né? tem. Tinha. Então, assim, a minha família era toda evangélica, Ah, então eles já não acreditavam. Mas, assim, sempre tinha alguém que dizia, olha, leva para fulana, que ela tinha a benze, rezadeira, que vai né? sair. Pois deixa eu te dizer uma coisa. O que você está me dizendo, você sabia que dentro da área de farmácia tem uma área que estuda, é chamado de farmacoetnologia. A farmacoetnologia, ela estuda a questão cultural e saúde. Só para dar um exemplo a vocês, essas rezadeiras que elas pegavam a plantinha e faziam uma reza, benzia a pessoa, né? E a plantinha no final saia murchinha, murchinha. Não quer dizer que existe por trás dessa planta uma molécula que retira o olho grande que você está dizendo aí. Não é farmacologia. Grande, né? Mas não é a farmacologia da planta que vai fazer isso. Mas muitas vezes, por trás dessa questão cultural, a importância cultural da planta, a gente tem atividades bem interessantes. Uma das plantas que era muito utilizada para benzer, para fazer rezas, era uma planta chamada de. Era uma papoula, na verdade. Que era essa papoula, a papoula do Oriente, depois ficou sendo conhecida como ópio. Depois, socialmente, ela teve um grande papel. As pessoas utilizavam para fumar o ópio, né? E essa plantinha era uma plantinha que ela tornava
As pessoas, ela era uma planta psicodélica, entorpecente, então dava um barato nas pessoas, mas depois descobriu que essas plantas, elas tinham farmacologicamente uma importância, porque dela se extraiu a morfina. Morfina que a gente utiliza para paciente com câncer, né, para dores Pô, muito intensas. né? Tranquilizava a pessoa, estabilizava a pessoa na hora da dor. Sim, sim, é como o João está dizendo, daí surgiram os opioides. Então, veja, tudo começou com a questão cultural e religiosa, e depois foi se transformando. Os cientistas observaram que tinha uma importância. Então, sabe a história onde há fumaça há fogo? Então, de repente, começa com o uso popular, mas por trás, se a gente for investigar cientificamente, tem uma função importante, tá? Então, é por isso que a gente precisa, é um dos conceitos em saúde, a gente nunca deve desconsiderar a questão popular. Óbvio que a gente não vai acreditar no que popularmente se utiliza, até porque a gente não tem dose. Mas é muito possível que, se a gente for atrás de uma investigação científica, por trás desse uso popular, tem uma grande molécula farmacologicamente ativa e que a gente poderia estar utilizando para combater alguma doença. Então é importante a gente considerar também, como a Fabiana está colocando, a questão popular. Adorei o teu exemplo, Fabiana, tem tudo a ver com o que a gente está comentando. Obrigado. Se a gente for traçar uma linha do tempo no desenvolvimento, aí na evolução desses hospitais primitivos, a gente sai dos hospitais militares, que eram muito comuns em Roma, a gente avança para os ambulatórios e as ordens monásticas, né? Que é no cristianismo, e esses ambulatórios das ordens monásticas evoluíram para a Santa Casa de Misericórdia, e a gente vê que praticamente toda a grande capital tem a sua, até a gente ter o formato dos hospitais da forma que nós conhecemos hoje, onde saúde ela é mantida, ela é um dever aí das autoridades públicas, com acesso universal, da forma como a gente conhece, né? Como o SUS hoje ele é fundamentado. Mas, O professor, oi, mas quando eram santas, Santa Casa, quando era na Santa Casa, elas ainda continuavam com o teor de religiosidade, não é verdade? Pelas rezas, pelos terços. também, mas a gente vai ver, olha, em 1840, mais precisamente em 1840, o rei da Sicília, que era chamado Rei Frederico II, ele viu que dentro dessa área das ciências médicas, ele resolveu fazer uma cisão entre as áreas de atuação e transformá-las numa ciência laica, ou seja, que a religiosidade ela não interferisse na conduta. Então a gente tinha inicialmente o curso de ciências médicas e depois dessa data a gente passou a ter três grandes áreas. Uma área era uma área voltada a diagnósticos, e era uma área que envolvia muito a filosofia para entender do que a gente era feito e por que a gente tinha adoecido, e é o médico que a gente conhece hoje. Uma segunda área é uma área voltada à terapêutica, como que aquilo ia ser administrado, qual seria a dose, como seria preparado, e aí ficou conhecido como a área das ciências farmacêuticas, os boticários. E a terceira grande área, que foi a área que ele chamava de área mecânica, e aí ficou conhecido como a área dos cirurgiões, os que faziam as cirurgias, né? Então, a gente vê que nessas santas casas de misericórdia, ainda o acesso à medicina eram dos monges. Então, se a gente for falar muito de religiosidade e terapêutica, a gente vê um pouquinho antes, sabe, Fabiana? A gente vê aí na ordens monásticas, nos ambulatórios dos monges. A Santa Casa de Misericórdia já tem uma estrutura um pouquinho diferente. Aqui no Brasil, a gente já tem na década de 50, ou um pouquinho antes disso, a gente já tinha essas santas casas de misericórdia funcionando.
Exatamente, no cristianismo, tá? Então, se a gente vê a evolução desses hospitais, eu vou chamar assim, tá? Mas essas casas de tratamento dos pacientes, a gente vê que o perfil do paciente ao longo do tempo também mudou. Vocês concordam comigo? Então, principalmente o que nessas casas de misericórdia, a gente vê sociedades de beneficência, tá vendo aí? O que elas tinham em comum? Que é exatamente o que estava antes dos hospitais que nós conhecemos hoje. Por muito tempo, a saúde ela era direcionada nessas casas de misericórdia, nos ambulatórios dos monges, como algo que era doação. Ou seja, a população rica tinha acesso aos médicos, o médico da família. Lembra da história do médico que ia com a maletinha lá, na família, fazer o tratamento no leito da pessoa que estava doente? Tudo isso era nas famílias ricas, as que tinham privilégio, que tinham acesso. Aos pobres era oferecido da forma de doação. Então existiam as santas casas de misericórdias e os ambulatórios de monges para ser doado. Então a gente sai de uma cultura de pacientes que, olha, eu não vou reclamar porque eu já estou recebendo de graça. Então para que eu vou reclamar, né? Aí a gente chega na conformação dos hospitais que a gente tem hoje, e hoje o perfil dos nossos pacientes são pacientes que entendem o que eles têm direito, entendem pelo menos o básico de como o SUS deveria funcionar, e se não fizer, eu vou chamar o NTV aqui com um calendário para marcar a data de quando vai ser feito, porque não pode faltar o medicamento. Então, são perfis bem diferentes de alguns anos atrás, de pacientes muito passivos, por talvez não terem informação, mas a gente vê pacientes hoje muito ativos e muito bem informados, viu? Então a gente precisa ter uma adequação a, inclusive, a nossa formação. Um barraco em algum lugar eles têm que ter. Olha, toda revolução, ela às vezes exige uma radicalidade. Não vamos eliminar o barraco, porque às vezes o barraco funciona. Mas tudo isso está relacionado a uma gestão pública dos recursos, né? Fabiana ia falar alguma coisa? Sou eu. Ah, Professor, é um barulho no bom senso, porque você tem que exigir os seus direitos, né? Porque, na realidade, existe uma, uma crença que o SUS é alguma coisa de graça e que a gente tem que pegar qualquer coisa e ser atendido de qualquer forma. E não é, sim, nossos impostos são pagos para a gente ser bem tratado e ser bem sim, medicado. Entendendo? Então, quando a gente exige dentro da educação, claro, os nossos direitos, a gente vê algumas pessoas assim que meio fica logo de orelha em pé, né? Porque assim, é, esse daí tá sabendo direito, né? Entendeu? É um barraco assim no bom exatamente, senso. Exigir os direitos da exatamente, gente. sim. Mas aí o que eu vou comentar com vocês, bem pontuado, viu, Fabiana? Mas o que eu vou pontuar com vocês é que esses pacientes, eles modificaram o perfil, e justamente entender tudo isso, por conta da educação. Foi a educação e o acesso à informação, boa ou ruim, mas houve uma abertura de acesso à informação que modificou o perfil desses pacientes, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha de 5 minutinhos. É o tempo do café de João, viu, João? Faz aquele cafezinho, faz de conta que vocês estão tomando um café virtual agora, por conta do tempo aqui que já passou os 30 minutos, a gente tem que ficar deslogando. Então vamos aproveitar 5 minutinhos, só o tempinho de tomar um cafezinho a gente volta, tá bom? São 7h50, 7h55 eu estou de volta com vocês, tá bom? Até já.